Atos capítulo 1, versículo 4. Você percebeu que a minha voz está... Essa semana nós estamos construindo lá sala de oração, tudo, e eu acho que a poeira me fez um pouquinho de mal, mas nós estamos aqui hoje cedo, né? Alguém podia pensar, você vibrou com o Corinthians? Eu falei, não, já estou acostumado, na verdade. Então, não foi o Corinthians, tá certo? Os São Paulinos que me desculpem, né? Mas time grande não cai, vai fazer o quê, né? Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Dá a mão para quem está ao teu lado, olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim: fica em Jerusalém, permaneça em Jerusalém. É em Jerusalém que você vai ser cheio do poder de Deus. Vira uma página, Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, todos no mesmo lugar. E aí o texto diz: de repente, isso, glória a Deus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora vá comigo ao Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, tão grande, diga comigo, tão grande. Fala, um espaço tão grande. E eu vou continuar, para semear 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, diga comigo, lenha. Dividiu o novilho em pedaços, diga comigo, novilho. E pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros. Diga agora, água. Derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele também encheu de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, diga comigo, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pai, nós estamos na tua presença nessa noite. O teu Espírito está nesse lugar. Pai, o Senhor tem liberdade sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e nós cremos, como temos declarado, Pai, que esta noite o teu fogo vai cair sobre o teu povo, Jesus. Nós cremos que o fogo da tua presença está sobre esse lugar, e por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração a ti nessa noite, para receber aquilo que tu tens para nós. Mas desde já, Pai, nós declaramos que é a ti, e somente a ti, o louvor,
a honra e a glória, em nome de Jesus, amém. Antes de se assentar, eu queria que você olhasse nos olhos de 3 pessoas e declarasse: fogo não cai sobre altar quebrado. Vai lá, declara isso para 3 pessoas. Aleluia. Amém. Eu estava lembrando de uma canção. Caia fogo do céu, encha esse lugar. Como é que é? Eu não posso ficar em pé. É isso, né? Levanta suas mãos ao Senhor. De noite eu tenho mais liberdade, né? Então, eu quero que você levante as suas mãos ao Senhor agora. Eu não lembro direito dessa letra, tá bom? Eu não posso ficar em pé diante da tua glória. Levanta bem alto as suas mãos, o Senhor. Eu não posso ficar em pé diante da tua glória. Sou o teu templo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Declara mais uma vez: sou teu templo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluia! Caia fogo do céu. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia! Vá abrindo o seu coração. Esse é apenas um esquenta daquilo que o Espírito Santo vai fazer sobre nós nessa noite, queridos. Domingo passado nós tivemos um momento muito intenso com a presença do Senhor. Uma presença palpável. Eu confesso para vocês que eu fui muito tocado pelo Espírito de Deus. E a palavra de domingo passado foi: nós não podemos ficar em Emaús. A palavra de Deus era essa: fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém vai cair poder sobre vocês. É em Jerusalém que a bênção de Deus se manifesta. Mas 2 discípulos tomaram uma rota errada, tomaram outro caminho. E quantas vezes, queridos, por conta dos problemas, das demandas, das situações que nós enfrentamos, nós tomamos uma rota diferente daquela que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Nós não podemos permitir que o fogo se apague nos nossos corações. E o Senhor tem ministrado as nossas vidas. Esse ano tem sido um ano muito especial, queridos. E diante daquilo que eu tenho ministrado, hoje eu quero lembrar sobre o profeta Elias, o profeta do fogo, o profeta que fez cair fogo dos céus, o profeta que quando foi levantado num momento muito difícil, ele fez um desafio. Ele estava sozinho, queridos, contra 450 profetas de Baal e 400 do poste-ídolo. Mas se você olhar 1 Reis capítulo 18, ele diz: vamos fazer um altar. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Querido, talvez você seja o único profeta na sua casa. Talvez a sua voz ainda esteja sozinha na sua família. Mas eu quero declarar que ao ir para a presença de Deus, como o profeta Elias, os teus familiares vão saber que Deus é Deus na tua família e que Deus é Deus na tua casa.
Talvez a tua voz ainda seja única, mas ao buscar a presença de Deus, o Senhor vai responder com fogo para a sua família, em nome de Jesus. Por isso, querido, eu quero que você se lembre de algo. Levíticos capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo, Levíticos 6, 13, o fogo se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. E 3 capítulos depois, capítulo 9, no versículo 24, ele diz que esse fogo não nasce do homem, esse fogo nasce no coração de Deus. Quem crê que Deus vai derramar fogo, queridos? Mas eu quero que você dê a mão para uma pessoa e fala assim: Deus vai derramar fogo. Mas agora você diga assim: mas o fogo não cai sobre altar quebrado. Queridos, há algo que eu tenho clamado ao Senhor. Eu tenho clamado ao Senhor. Eu tenho pedido muito a Ele: Senhor, eu quero esse fogo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre esta igreja, sobre esta casa. Eu quero que a cada reunião que a gente tenha neste lugar, o teu fogo venha sobre nós. Que a cada intercessão que a gente está aqui às quartas-feiras agora, que você pode vir de manhã, sabe, durante a semana, vem orar conosco, né, às 6 horas, tem gente aqui, a gente fica até às 8h30, o pessoal fica, na quarta-feira os pastores estão aqui às 6h30 da manhã, à noite, segunda e terça, também tem, que horário que está fazendo segunda e terça? Das 9 até às 11 da noite, né? Toda segunda e toda terça-feira. Você sabe o que você precisa ativar esse fogo na sua vida, queridos. Elias era um profeta e ele estava inconformado com o cenário da nação, do povo de Deus. Queridos, o nosso país não está bem. O nosso país está passando por situações que não dá para a gente ficar conformado com aquilo que está acontecendo. É muita maracutaia, é muita tramóia, sabe? É muita coisa que está acontecendo. E é por isso que Deus precisa levantar pessoas com um compromisso sério com a sua presença. E Elias era um homem assim, ele tinha um compromisso com os altares de Deus. E quando ele olhava para o povo de Deus, para aqueles que deviam servir a Deus, ele não via as pessoas com o mesmo coração. As pessoas não tinham o coração para Deus. As pessoas não amavam a Deus como deviam amar. As pessoas, elas não tinham a mesma atitude. Na realidade, o povo de Deus estava com o coração dividido. O povo de Deus, se você ler 1 Reis capítulo 18, você vai perceber que eles estavam cocheando entre 2 pensamentos. Ao ponto do profeta perguntar: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Por que que o profeta falou isso, queridos? Porque na realidade, o povo de Deus tinha virado as costas para o trono de Deus. Aqueles que deviam honrar a Deus, haviam se esquecido de Deus. Aqueles que se chamavam povo de Deus, tinham abandonado o altar, tinham abandonado a presença de Deus. Na realidade, eles tinham ido atrás de outros deuses. Outros deuses ocupavam o coração daquela nação que tinha sido chamada para ser o povo de Deus. E agora, em vez de invocar a Deus, eles invocavam a Baal. Eles adoravam a Baal, que era o Deus da fertilidade. Eles adoravam a Baal, que era o Deus da imoralidade. Era isso que havia nos seus corações. Acabe e Jezabel reinavam. Não preciso dizer sobre eles, é só você estudar. Foi a pior rainha que houve. Com ela, você sabe, vem espírito de prostituição, de imoralidade, de violência. Você sabe tudo aquilo que acompanha o espírito de Jezabel. E eles reinavam na nação. E isso trouxe consequências àquele país terríveis: sofrimento, opressão, violência, abusos e, por fim,
eles estavam enfrentando uma grande seca. E a seca trouxe uma grande crise. Uma seca profetizada pelo profeta Elias. E agora já fazia 3 anos e meio que não chovia. E aquela nação estava enfrentando muitos problemas por conta disso. E de repente, queridos, o profeta Elias se apresenta para mudar o quadro da nação. Eu quero, antes de eu continuar, que você levante a sua mão direita bem alto agora. Olha para o Senhor nessa noite. E eu quero dizer uma coisa, queridos, o Brasil vai mudar. Não, presta atenção que eu vou te fazer, o Brasil vai mudar. Essa nação vai mudar em nome de Jesus, mas para isso, o avivamento precisa vir sobre essa nação, o seu povo precisa se voltar para Ele, nós precisamos ir correndo para o altar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que diz 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. O Senhor quer ouvir a tua oração, queridos. Nós precisamos desesperadamente desse altar espiritual. Nós precisamos desesperadamente desse fogo de Deus. Mas nós também precisamos entender que o fogo não cai sobre qualquer altar. O fogo só cai, só vem, só é derramado sobre altar restaurado. O fogo só cai sobre altar onde só Ele é adorado e só Ele é glorificado, onde só Ele é reverenciado. Deus deseja e Deus te quer, igreja, diante dEle todos os dias no altar, e Ele vai descer com fogo nesses dias em nome de Jesus. Ele não quer altar quebrado. E o profeta Elias, aí ó, caia fogo dos céus. E o profeta Elias desafia os profetas de Baal, desafia aquela nação. Eles precisavam entender que só o Senhor é Deus. Mas lamentavelmente, por causa de muitos e muitos anos longe do Senhor, aquela geração não conhecia o que é o altar do Senhor. Eles ainda não tinham tido uma experiência, eles ainda não tinham visto o fogo descer. E eu quero agora que você levante a mão do teu irmão, por favor, levante a mão de uma pessoa, mas me ajuda aí, querido, seja animado, porque minha voz está terrível. Então chacoalha a mão do teu irmão lá no alto, fala assim: igreja sem fogo, vai lá, declara para ele. Pessoas sem fogo, discípulos que não ficam em Jerusalém, não tem vida. Queridos, nós queremos o fogo de Deus sobre essa casa, porque quando Deus se manifesta, quando a sua presença é real, quando o fogo cai, ninguém vai ter dúvida, o Senhor é Deus sobre esse lugar, e é esse Deus que vai se manifestar nessa noite. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Ninguém tem dúvida que Deus é Deus. Levanta as tuas duas mãos, porque agora eu estou profetizando. E eu falei nessa manhã, e o Senhor me deu uma palavra nesses dias que queimou o meu coração, queridos. Ele falou assim: Samuel, chega de falar de fogo e só produzir faíscas, porque nesses dias Deus não vai enviar faíscas sobre a igreja, Deus vai enviar labaredas de fogo sobre o seu povo e sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Para de falar de fogo e receber faísca. Chegou a hora do fogo ser derramado nesse lugar. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus na casa de Deus. Salmo 104, versículo 4. Ele diz assim: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas. Salmo 104, 4. E a teus ministros, aí tá, essa tradução está diferente, pode, e a teus ministros labaredas de fogo. Quem quer receber labareda de fogo? Levanta a tua mão bem alto, querido, dá um grito comigo, fala assim: Senhor, está fraco, diga: Senhor, eu não quero apenas faíscas, eu quero o teu fogo.
vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Mas guarda uma coisa: fogo não cai sobre altar quebrado. Fogo não vem sobre altar que não é altar. E é por isso que quando Elias disse: se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, fiquem com ele. Em 1 Reis 18, 21, o texto termina dizendo, 1 Reis 18, 21, o texto termina dizendo: e o povo, é isso mesmo, nada lhe respondeu. As pessoas não tinham nem o que falar. Sabe por quê, queridos? Os problemas, as ameaças, a seca, a idolatria, as dificuldades, tudo que eles viviam como nação, levaram a um afastamento da presença de Deus. E é por isso que neste ano de 2017, você tem sido convocado a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. É por isso que nesse ano você tem sido convocado a ir para o altar. É por isso que nesse ano nós decidimos construir esse lugar de oração para que o Senhor venha sobre nós. Por quê, queridos? Porque o fogo não vai cair sobre qualquer altar. O fogo não vai cair sobre altar quebrado, prostituído, dividido, que fica cocheando entre dois pensamentos, que fica em cima do muro. Fogo não cai sobre gente assim. Mas lamentavelmente, eles ficaram quietos, porque o altar que aquela nação estava levantando para Deus estava dessa forma. Eu não tenho a menor dúvida, queridos, tudo aquilo que Deus vai fazer em nós neste ano, ainda vai fazer. Quem crê que tem muita coisa para Deus fazer nesse ano ainda? Eu não tenho a menor dúvida que tudo que vai acontecer, essa volta para Deus, envolve uma restauração do altar. Urgentemente o Senhor está dizendo: igreja, faça um altar verdadeiro para a minha presença. Muitas vezes, queridos, nós estamos esperando algo de Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, porque isso não acontece. Mas por favor, faça assim com as suas mãos. Ouça o Espírito Santo te dizer agora: a resposta já está na tua frente. Vai para o altar da minha presença. Vai para o altar onde minha glória se manifesta. E você vai receber todas as respostas que você precisa nesse ano. Você está enfrentando uma situação difícil, não saia do altar da minha presença. Ele diz: você está assim com a tua mão, só para a gente lembrar do que diz Levíticos capítulo 9. O fogo nasce aonde, queridos? O fogo nasce no homem ou nasce em Deus? Nasce na terra ou nasce nos céus? Então levanta a tua mão agora, ouça o Senhor te dizer: eu já estou com maçarico, com lança-chamas na minha mão. Eu só estou precisando ver um altar restaurado, que eu vou acionar o gatilho e labaredas de fogo serão derramadas sobre a igreja nesses dias. Você quer o fogo de Deus sobre a tua vida? Dá um aplauso bem forte a Ele. É só preparar o altar, querido. Como eu queria estar com a minha voz melhor nessa noite. Pega a mão de quem está ao teu lado, chacoalha lá e fala assim: fala, o pai, declara para o teu irmão: pai, já está com maçarico na mão, já está com lança-chamas no gatilho. Ele só quer ver o que, queridos? Pessoas que digam: então vem me incendiar meu coração. Quem está esperando por fogo, querido? Ele está dizendo: o fogo está preparado. Ele já tem fogo nas suas mãos.
Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando Ele olha para você agora, querido, tem altar na tua vida? Quando Ele olha para você nesta noite, tem altar na tua casa? Tem altar nos teus negócios? Porque quando Deus olhava para o altar de Israel, Ele falou, não tem como eu derramar fogo ainda, porque o altar do meu povo está quebrado. Esse povo abandonou o meu altar. Não havia mais sacrifícios agradáveis a Deus. E quando Elias se apresentou dizendo, se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, nação, isso vai mudar, vai cair fogo dos céus, porque o nosso Deus sempre responde com fogo. E os profetas de Baal, em 1 Reis capítulo 18, fizeram de tudo, queridos. Eles levantaram o altar, porque a proposta era, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E eles bateram seus atabaques, fizeram as suas macumbas, manquejaram, está escrito, dançaram, fizeram barulho, 1 Reis capítulo 18, 28, se retalharam com facas, pedindo que viesse fogo, facas, lancetas, até correr o sangue deles, e nada aconteceu. Levanta a mão de uma pessoa agora, olha nos olhos dela e fala assim, fica firme, meu irmão, fala para ele, vai para o altar, declara o teu posicionamento diante de Deus, vai calar a boca do inimigo. Eu declaro, vai calar na tua casa, vai calar na tua saúde, vai calar na vida dos teus filhos, vai calar nos teus negócios, vai calar em tudo aquilo que diz respeito à tua vida. O inimigo não terá poder de agir, porque ao ir para o altar, profeta de Deus, na sua casa, Deus vai responder com fogo, e o Senhor será Deus na tua família, em nome de Jesus. Oh. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre restauração de altar. O fogo não vem sobre altar quebrado. E eu quero começar falando de onde eu comecei a ler, do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, cheguem-se a mim. Os profetas de Baal já tinham feito de tudo, mas naquele momento é como se Elias dissesse, o fogo vai cair, o Espírito Santo vai se manifestar, e vai ser nessa noite, em nome de Jesus. Mas para isso aconteça, para que isso aconteça, olha como é que termina o versículo, queridos. Elias fez o quê? Eu não ouvi, o que Elias fez? Antes do fogo descer, o que teve que acontecer, queridos? O altar tinha que ser o quê? Restaurado. Antes de eu continuar, levanta mais uma vez as suas mãos. Então vem me incendiar, coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Declare mais uma vez. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. A primeira coisa, queridos, que Deus precisa ver é um povo que diz: Senhor, o teu altar no meu coração.
vai ser restaurado. Elias disse: a primeira coisa que nós temos que fazer, cheguem aqui perto, é restaurar o altar, porque não há fogo sem altar restaurado. E qual foi a primeira coisa que ele fez, queridos? Até aquele momento, o povo estava dividido. Até aquele momento as pessoas não estavam unidas. E por isso, ele pega 12 pedras brutas. Diga comigo, pedras brutas. As pedras representando cada tribo de Israel. E olha o que ele diz aqui no versículo 31. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32. E com as pedras, o que ele fez? Vamos parar aí. Ele pegou 12 pedras brutas, 12 pedras que estavam ali, representando cada tribo de Israel. E ele fala de repente: é com elas que nós vamos edificar um altar. Perceba que detalhe interessante, queridos. Eram pedras brutas, pedras imperfeitas, não eram pedras esculpidas, não eram pedras lavradas. Aliás, em Êxodo capítulo 20, versículo 25, fala exatamente isso, que o altar, quando fosse edificado, não podia ser com pedras lavradas, tinha que ser com pedras brutas. O rio é a ferramenta para que não fosse profanado. E hoje é dia de ceia, hoje é dia de nós celebrarmos a nossa comunhão. Eu quero que todos deem as mãos agora, para você entender o que eu estou falando. Levanta a mão do teu irmão agora. Depois, você que está anotando, Deuteronômio capítulo 27, versículo 6, só para a gente colocar lá, levanta a mão do teu irmão. Deuteronômio capítulo 27, versículo 6, versículo 6, não 20, diz assim: de pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus. Dando a mão, levanta a mão do teu irmão agora. Fala assim: temos limitações, somos diferentes, temos imperfeições. Olha para os dois lados, fala assim: tem hora que parece que não vai encaixar, mas a nossa unidade não é obra de homem, não é homem que lavra. A nossa unidade nasce no coração de Deus. É o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. É o sangue de Jesus que junta pedras brutas que aparentemente não vão se encaixar, e Ele encaixa e diz: é esse altar da unidade que eu vou derramar o meu fogo sobre a igreja nesses dias. A igreja precisa caminhar e viver em unidade. Levanta a mão do teu irmão. Somos corpo, e assim bem ajustado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Levanta bem alto a mão dessa pessoa que está aí ao teu lado. Fala assim para ela: pedras diferentes, pedras brutas, pedras que aparentemente não se encaixam, mas, querido, ouça bem, é na unidade da família, em casa, na igreja, em todo lugar, que Deus vai mandar o fogo. Pedras
encaixadas por Ele, que estarão prontas para receber o fogo de Deus. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. É na unidade. Mais forte. Oh! Pega mais uma vez a mão do teu irmão. Diga assim para ele, Salmo 133. É na unidade que o Senhor ordena. Você não precisa pedir, Ele a bênção e a vida para sempre. Oh, somos corpo, é assim bem ajustado. Dá a mão pro teu irmão e declare: essa pedra bruta, diferente de você. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família Vivendo compromisso, tendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. se a tua família está ao teu lado, levanta a mão um do outro agora. Olha nos olhos dessa pedra que é diferente de você, não é igual a você, mas chacoalha a mão da tua casa e diga: fica em Jerusalém, porque vai cair fogo, vai ser derramado poder, você vai ser testemunha, o Senhor vai dar autoridade. Mas a gente, levanta a mão, mas a gente tem que estar junto para o fogo cair. Coloca para mim Atos capítulo 2 versículo 1. Em Jerusalém, eles estavam lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, as pedras não estavam separadas, as pedras estavam juntas no mesmo lugar, e o fogo caiu sobre cada um deles. Quer ver o fogo cair? Vamos caminhar em unidade. Pedras brutas, diferentes, que formam o altar da glória de Deus nesses dias. Quem quer ser um com seu irmão? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Isso é ceia, isso é mesa, isso é estar na presença do Senhor. Oh. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: eu preciso estar unido. Segunda coisa que Elias fez: não basta ter unidade. Ele cavou uma vala muito grande. Diga comigo: uma vala muito grande. 1 Reis 18, 32. Na NVI, por favor. Ele cavou uma valeta, que não era só para uma semeadura, eram para duas, era para muita semente. Não basta viver em unidade. Se você quer o fogo de Deus sobre a sua vida, você precisa preparar o ambiente para que o fogo de Deus caia. Eu vou repetir: se você quer o fogo de Deus, não basta apenas caminhar em unidade, nós precisamos preparar o ambiente. A atmosfera já mudou, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. A atmosfera tem mudado, porque nós temos preparado um lugar para o Espírito Santo. Por muito tempo, queridos, pessoas deram espaços a mágoas, a falta de perdão, a ressentimentos, até mesmo a pecado. Mas o Espírito Santo tem soprado sobre a igreja e tem dito aos nossos corações: chegou a hora de cavar uma valeta e preparar um espaço para que o fogo de Deus seja derramado. Chegou a hora de você preparar o ambiente. O ambiente do altar tinha que ser preparado. O ambiente ao redor do altar tinha que estar preparado para o fogo cair.
E é por isso que o Espírito Santo está dizendo: preparem um espaço para a minha presença, preparem um espaço para que o Espírito seja derramado. Porque nós, presta atenção que eu vou te dizer, querido, somente seremos cheios da presença de Deus quando nos esvaziarmos de nós mesmos. Estou gostando. Isso aqui não teve hoje cedo. Olha o altar sendo construído aí. Vocês estão de parabéns, viu? Estou sendo tocado por isso. Oh, Jesus. Levanta as tuas mãos ao Senhor. É por isso que a gente precisa de ter adoradores proféticos na casa de Deus, queridos. Sensíveis. Não foi nada combinado isso aqui. Falei nada com eles. Mas nessa noite abre o teu coração, porque o Espírito Santo vai ser derramado nesse lugar. Quando você se esvazia do seu eu, quando você se esvazia dos seus questionamentos, quando você se esvazia de você mesmo, do seu orgulho, da sua vontade, e você prepara um espaço, você arranca a terra, você cava uma valeta, você está dizendo: Espírito Santo, eu estou abrindo um espaço para você se manifestar na minha vida. Nós estamos abrindo um espaço para que você se manifeste. Quem quer preparar o espaço para o Senhor, levanta suas mãos. Levanta bem alto as suas mãos, porque guarda bem o que eu vou dizer agora. Eu profetizo agora sobre a tua vida. Neste ano de 2017, Deus vai ativar dons, Deus vai ativar ministérios, Deus vai ativar unção, Deus vai ativar avivamento do Espírito sobre esse lugar, em nome de Jesus, porque há uma chama sendo derramada no seu coração. Diga comigo: altar restaurado. Anda em unidade, prepara o ambiente. Terceira coisa, diga: tem lenha. Mais forte, diga: tem lenha. Depois de cavar a vala, Elias foi e pegou a lenha. E lenha fala de oração, adoração, jejum. É a lenha que mantém o fogo. Quando você coloca lenha sobre o altar, você está dizendo: Senhor, pode mandar fogo, porque tem lenha para queimar. Pode mandar fogo, porque não vai faltar lenha nesse altar. Eu disse hoje cedo: churrasqueira sem carvão significa que não vai ter churrasco. Mas quando tem carvão, significa estão preparando um churrasco. Da mesma forma, um altar sem lenha não significa nada, mas um altar com a lenha da oração, da adoração, do jejum, está preparado para receber o fogo de Deus. Pega a mão do teu irmão agora, fala: você está entendendo porque nós estamos levantando uma casa de oração nesse lugar? Levanta a mão do teu irmão e fala: você está entendendo? Porque nesta casa, vai lá, na tua vida, nesta igreja, não vai faltar oração, não vai faltar adoração, não vai faltar jejum. Nós vamos dizer: Senhor, pode derramar fogo, porque tem lenha nesse lugar, tem adoração e tem oração nesse lugar. Muitos lugares ainda não tem fogo, queridos, porque falta lenha no altar. Como pastor desta casa, eu declaro: nós decidimos ouvir a ordem que veio dos céus sobre esta casa. Levantem um lugar de oração, construam um altar, busquem a Deus, entrem na sala do trono, coloquem lenha, porque as coisas nesta igreja não serão mais normais, elas serão sobrenaturais nesse lugar. O Senhor vai se manifestar sobre cada um de nós, queridos, porque chegou a hora em que o fogo vai cair. Eu vou repetir: o fogo
vai cair. Ouça bem, o fogo vai cair e vai ser sobre cada cabeça. Línguas de fogo, labaredas de fogo serão derramadas como em Pentecostes sobre a sua vida. Por favor, levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Eu quero que você ouça o Espírito Santo te dizer nessa noite. Eu estou mudando tudo de hoje cedo, tá bom, queridos? Ouça o Espírito Santo te dizer: está difícil, está complicado, a coisa pegou em casa, a tempestade chegou nas suas finanças, na sua saúde. É porque o inimigo quer apagar o teu fogo. Essa semana eu fiquei muito triste, queridos. Terça-feira, quarta-feira, eu estava conversando com um pastor. Não é daqui de Araçatuba, de outra cidade. Não é o pastor que estava hoje cedo aqui. Hoje você estava com o pastor André de Ribeirão Preto. Eu conversei com ele ontem, não foi ele. Foi um outro pastor, há muitos anos no ministério. E ele me disse: eu resolvi fechar a igreja, porque eu estou cansado, eu estou estressado. E eu falei: o que é isso, meu irmão? Ele falou: ora por mim, pastor Samuel, porque eu desisto. Sabe de uma coisa, queridos? Quando as coisas estão complicadas, o inimigo quer abafar o fogo no teu coração. Quando as coisas estão difíceis, ele quer tirar a chama. Mas eu quero que você levante as suas mãos agora, porque é nessa hora que você vai colocar a lenha no altar. É nessa hora que você vai dizer: Senhor, não vai faltar oração, não vai faltar adoração. É nessa hora que eu vou levantar as minhas mãos e eu vou declarar a Ti: perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior, Pois prazer maior não há. coloca a lenha, coloca a lenha. Me render e te adorar. Lenha no altar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Oferta no altar, no altar, no altar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Coloca a lenha, joga a lenha. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso. Somente a ti, Jesus. Talvez você chegou aqui hoje vivendo um momento difícil. O inimigo querendo te afastar do altar, querendo te deixar longe. Querido, não basta a unidade, não basta preparar um ambiente. Muitas vezes ele vem com tudo contra você, e nessa hora você vai dizer: Senhor, eu não vou sair de perto do altar. Perto eu quero estar de onde o fogo se manifesta, de onde a tua glória é revelada. Por isso eu quero que mais uma vez você levante bem alto as suas mãos, olhe para Ele agora e jogue lenha no altar. Peça para Ele derramar fogo sobre a sua vida. Levanta suas mãos o mais alto que você puder e esqueça dos problemas, esqueça das dificuldades, esqueça daquilo que vem para apagar o fogo e corre para a presença de Deus. Aleluia, perto quero estar. Declare a Ele:
eu quero estar junto aos teus pés, no altar do Senhor, pois prazer maior não há que me rever e te adorar. Forças agora. Sou apenas servo, teu amigo e cordeiro. Povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. Te louvarei. Levanta sua voz e declare. Não importam as Joga a lenha. Te louvarei. Essa lenha. Quanto mais lenha, quanto mais adoração, mais fogo. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Declara mais uma vez. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Declara mais uma vez. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez. Somente a ti, Jesus. Fica assim com as suas mãos. Diga comigo: unidade, ambiente, lenha. Mas você acabou de cantar somente a ti, Jesus. A próxima coisa que ele colocou no altar foi o novilho, foi o cordeiro. Queridos, a razão da nossa adoração é porque o cordeiro está no altar. É porque o cordeiro é o centro de todas as coisas. É porque Jesus é a razão da nossa adoração. Isso é ceia, isso é mesa, isso é o sacrifício do cordeiro. Não há fogo sem cordeiro sobre o altar. Não há altar restaurado sem honra e glória ao Cordeiro de Deus. Por isso levanta bem alto as suas mãos. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. somente a ti, Jesus. Oh, Somente a ti, Jesus. levanta a mão de quem está ao teu lado. Levanta a mão do teu irmão. Olha nos olhos dele e fala assim: meu irmão. Fala: meu irmão, em vez de levar para o altar os teus problemas, as tuas dores, as tuas enfermidades, os teus questionamentos, leva o cordeiro,
Ele já levou sobre si todas as tuas enfermidades, todas as tuas dores, todos os seus problemas. O altar tem que ter Cordeiro de Deus, e Jesus vai estar no centro do nosso altar pelo seu poder. Ele é a razão do fogo cair sobre esse lugar. É o Cordeiro que está sobre o altar. Oh! Hoje eu estou inspirado, então vamos embora. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Pedras diferentes que estão unidas: ambiente, lenha, Cordeiro de Deus. E a quinta coisa e última que eu quero falar, ele pediu para derramar água sobre o altar. Agora presta atenção que eu vou te dizer, querido. No meio da seca, no meio do deserto, não adianta ter dinheiro. Se você não tiver água, você morre. Eu já cansei de falar isso. A maior preocupação de um médico com uma criança não é saber se a criança está se alimentando, é saber se a criança está hidratada. Porque alguém desidratado acaba. E ali fazia 3 anos e meio que não chovia. A água para eles era o bem mais precioso. Queridos, a gente fura poço no Nordeste, a gente sabe o que a água representa para eles. Eles falam assim: a água é tudo, não é dinheiro. E naquele momento Elias fala: tragam água. E talvez alguém pensou: tá maluco, Elias? Água para jogar no altar? Está faltando água, faz 3 anos e meio que não chove. E altar que vai receber fogo, entrega o melhor para Deus, entrega o que tem de mais precioso. E naquele momento o mais precioso era a água. E Elias fala: peguem 4 cântaros de água, e por 3 vezes derramaram sobre o altar. Olha o número 12 aí, mais uma vez representando a igreja. Aliás, quando eles estavam unidos em Pentecostes, caiu sobre mais ou menos 120, que é o poder multiplicado que está na igreja. Minha cabeça está viajando agora. Mas naqueles cântaros derramados, eles colocaram tanta água. Diga comigo: tanta água. Tanta água, que a Bíblia diz que o altar ficou encharcado. Por favor, se você tem liberdade com alguém que está ao teu lado, abrace essa pessoa agora. E quando Elias fala: derramem água sobre o altar, eles enchem aquela vala. A água também representa o mover do Espírito, a presença de Deus, a palavra de Deus. Aliás, Efésios capítulo 5, versículo 26 diz:
tendo purificado e santificado. Efésios capítulo 5, versículo 26. Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, ou seja, a palavra, essa água limpa, santifica. É por isso que não tem restauração de altar sem um retorno à palavra de Deus. Não tem altar restaurado sem você estar encharcado da palavra de Deus. E não é só versículo gostoso, não é só o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso tem que ter. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem que ter. Mas também é a palavra que confronta, é a palavra que aperta o parafuso, é a palavra que santifica, que liberta, que tem que fazer parte sobre a sua vida. Textos que transformam uma história, textos que mudam uma vida, que confrontam o pecado. Elias sabia, e eu quero terminar aqui, abraçado a quem está ao teu lado. Quando o altar é restaurado, quando tudo acontece da maneira certa, quando há unidade, quando tem lenha, quando tem cordeiro, quando abrimos espaço para Ele se manifestar, quando entregamos o melhor, quando há uma volta à palavra, o fogo que vai cair não é qualquer fogo. E é esse fogo que vai cair nessa noite. Vamos cantar de novo. Eu não posso ficar em pé por causa da tua glória. Presta atenção. Já. Desculpa, eu que pedi. Está abraçado ao teu mão, mas eu preciso passar os textos. 1 Reis 18, 37. Elias de repente diz: Senhor, responde-me com fogo. Responde-me para que esse povo saiba que há Deus em Israel. Responde, Senhor. Está abraçado ao teu irmão. Senhor, como pastor desta casa, como profeta de Deus nesse lugar, eu peço agora que aqueles que ainda estavam vacilantes, que aqueles que ainda estavam descrentes, que aqueles ainda que tinham dúvida se o Senhor é Deus, eu peço agora, Pai, responde com fogo sobre a vida deles nessa noite. Faz cair fogo do céu, faz cair fogo do céu sobre nós nessa noite, Senhor. Responde. E o versículo 38 diz que de repente veio uma rajada de fogo, consome o holocausto, a lenha, as pedras, a água na valeta. E quando as pessoas veem isso, o versículo 39 diz que elas caem prostradas, começam a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida: esse fogo vai começar a cair agora. Deus vai responder com fogo nessa noite, porque tem um ambiente poderoso do Espírito Santo nesse lugar. A atmosfera já mudou, as evidências vão aparecer. Começa a aquecer o teu coração agora. Começa a aquecer o teu coração. Você vai ter experiências com o fogo de Deus nessa noite, com a presença de Deus. Eu profetizo, onde a tua vida estava difícil, onde as coisas estavam enroscadas, nas áreas que você perdeu a motivação e o altar estava quebrado, ao restaurar, esse fogo de Deus vai trazer um novo tempo sobre a tua vida, um novo vigor. Amarras serão quebradas. Você é templo do Espírito Santo. Abraça aí quem está ao teu lado. Abraça. Olha nos olhos do teu irmão e diga: você é templo do Espírito Santo. Segundo Crônicas, queridos, capítulo 7 diz que de repente a glória do Senhor encheu a casa.
O fogo do Senhor caiu sobre eles, e os sacerdotes não podiam ficar em pé, por causa da glória do Senhor. E essa glória vai cair. Você é templo do Espírito Santo.